Bom dia a todos. Quero registrar a presença do conselheiro Érico Desterro, conselheiro Josué Filho, conselheiro Ari Moutinho Júnior, conselheiro Mário de Mello, conselheiro convocado Mário Filho, procuradora, subprocuradora, substituição ao João Barroso, Tura Evelyn, a substituta também do doutor Mistil, Ana Paula, taquígrafos, servidores, advogados, bom dia. Aprovando a nossa sessão, oitava sessão anterior, não haver nenhuma manifestação, dou por aprovada. Hoje a nossa nona sessão ordinária de 26 de março de 2019. Nós temos ausentes os conselheiros Júlio Cabral, que se encontra de licença médica, conselheiro Júlio Pinheiro está de férias, auditor Alípio está fazendo um curso de doutorado fora do estado, e o auditor Luiz Henrique viajando a serviço do tribunal, e o procurador também está a serviço do tribunal. Passamos ao expediente. Temos um memorando da lavra do Dr. Luiz Henrique, elaborado em atenção à determinação feita na última sessão sobre a reanálise do processo 2719-2018, no qual teve liminar concedida pelo Poder Judiciário do Amazonas. Após estudo, o auditor informou que o TJM, ao proferir liminar, esgotou o objeto de possível nova medida cautelar desta Corte de Contas, impossibilitando a rediscussão e, dessa forma, em obediência ao princípio da unidade jurisdicional, deixou de se manifestar e encaminhou o processo para prosseguimento do trâmite ordinário. Dou conhecimento ao plenário. Passamos a indicações e propostas. Eminente presidente. Pois não. Nobres conselheiros, particulariza-se a honra hoje de ter a doutora Evelyn como procuradora-geral dessa sessão, e honra que estendo em cumprimentar todos os servidores e principais advogados e os auditores presentes. É que a data de hoje, ela fala muito do mundo jurídico. A data de hoje, projeto para o dia 30, fala muito da história da República Brasileira, da Zona Franca de Manaus, do problema da água, do talento, da simpatia, do carisma, da figura sedutora, que é José Bernardo Cabral, que estará aniversariando seus 85 anos no próximo dia 30. Genitor do nosso ilustre colega, Júlio Cabral, que aniversariou dia 16, eu não pude engravatá-lo, ou faço agora, em metáfora. Quero pedir a vossas excelências que me acompanhem nesse voto de congratulações, nesse abraço reconhecido, àquele que tentou, pelo menos, fazer com que a esperança perenizasse a Constituição brasileira na Zona Franca de Manaus. É o pedido. Senhora presidente. Pois não, conselheiro Érico. Bom dia a todos e a todas. E eu gostaria de aderir a essa proposta do conselheiro Josué Filho por todas as razões já expostas e por ser de absoluta justiça. Senhora presidente, eu gostaria de parabenizar a lembrança do conselheiro Josué Cláudio Souza Filho. Realmente o estado do Amazonas, muito bem representado na Constituição de 88, por um dos seus filhos mais ilustres na condição de relator da Constituinte, deu à Zona Franca de Manaus, à nossa economia, ao nosso estado, algo que parece, conselheiro Josué, que vem sendo esquecido
principalmente agora a nível da direção em Brasília, do Ministério da Economia, que é a estabilidade e o único direito do Estado do Amazonas de dar incentivos fiscais. Hoje a guerra fiscal que, lamentavelmente, é conduzida pelo governador do forte estado de São Paulo, nós enxergamos a falta que faz um Bernardo Cabral no Senado. Nossa economia depende muito dos incentivos da Zona Franca de Manaus e, em 88, esse ilustre amazonense nos salvaguardou, conselheiro Josué, e deu a estabilidade necessária ao modelo do polo industrial. Muito bem lembrado, muito reconhecido por todos nós, os 85 anos de fidalguia, de competência jurídica, de bem relacionar com todo mundo, que é o nosso Bernardo Cabral. Eu gostaria de me associar à vossa propositura e estender as parabenizações ao nosso querido decano Júlio Cabral, que tem como genitor o nosso ilustre senador, ex-ministro da Justiça, o nosso representante na Constituinte, nosso fraterno amigo Bernardo Cabral. Parabéns, conselheiro Josué, pela lembrança. Presidente, eu quero Conselheiro Mário de Mello. Gostaria de me associar à fala dos colegas, presidente. Conselheiro convocado Mário Filho. Por todos os motivos já expostos, presidente, eu gostaria também de me associar às parabenizações pelo aniversário do senador Bernardo Cabral. Presidente, Procuradora Evelyn. igualmente o Ministério Público de Contas adere às parabenizações. Esta presidência também se associa às manifestações, desejando muita saúde, muitos anos de vida ao senador Bernardo Cabral. Ainda indicações e propostas. Quinta-feira, dia 28, pela parte da manhã, os voluntários estão convidados a tirar sangue, a doar sangue aqui no tribunal. Conselheiro Érico, que já baixou ali como não voluntário, mas temos muitos voluntários para tirar sangue. Ainda indicações e propostas. Não havendo mais nada a se tratar, passamos à distribuição. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 2. Conselheiro Érico, lote 4. Conselheiro Josué, lote 3. Conselheiro Ari, lote 5. Conselheiro Mário de Melo, lote 6. Conselheiro Mário Filho, lote 1. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 1. Conselheiro auditor Alípio, Lote 7. lote 7. E auditor Luiz Henrique, lote 8. Passamos a julgamentos adiados. Julgamentos adiados, nós temos pauta do conselheiro Érico, temos 7 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando... Não. Desculpe. Julgamentos adiados não há. Julgamento em pauta. Pauta do conselheiro Érico Desterro. Temos 7 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho,
no processo 1354/2018, considerando a ausência de destaque, declara aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Josué Filho, temos 3 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico no processo 13.791/2017, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Ari Moutinho, temos 11 processos. No segundo processo, de número 10.119/2018, há pedido de vista por parte do conselheiro Josué Filho. No sétimo processo, número 1896/2018, temos embargo de declaração, registrando o impedimento do conselheiro Mário de Mello, a procuradora doutora Evelyn pede vista de todos os processos que contêm embargo de declaração para que o procurador traga na próxima semana. Nos demais, registrando a ausência de destaques, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do conselheiro Mário de Mello. Temos 11 processos. No terceiro processo, de número 7.743/2018, temos sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, passo inicialmente a palavra ao relator. Senhor presidente, após detida análise do caderno recursal e dos autos originários, verifiquei que o recorrente foi penalizado com alcance de R$ 207.799,02 por falha do segundo termo aditivo ao contrato 02/2008. No entanto, relativamente a este aditivo, o único ato por ela praticado foi a sua assinatura em 04/12/2008, como diretora-presidente em substituição. Os serviços aditivados foram pagos somente no exercício seguinte, 2009, pelo senhor Adalberto Moreira, diretor-presidente da época. Ao assinar o termo aditivo, o fez amparado pelos pareceres técnicos da assessoria jurídica e da fiscalização da CEINFRA, que atestou a necessidade do acréscimo de serviços para a conclusão da obra da construção da sede da FEPEAM. Assim, pelas razões expostas, meu voto é pelo conhecimento e provimento do presente recurso, reformando o acordo número 983, de 2009, no sentido de excluir o nome da senhora Elizabeth de Almeida da responsabilidade solidária. É como voto, senhor presidente. Conselheiro Érico. Eu acompanho o Ministério Público. Em votação, como vota o conselheiro Josué Filho? Com o relator. Como vota o conselheiro Ari Moutinho? Com o relator, excelência. Conselheiro convocado Mário Filho? Com o relator. Então, por maioria, aprovado de acordo com o voto do relator. Temos uma sustentação oral no nono processo, o de 2.768/2018. Com a palavra o relator. Trata os autos de representação com pedido de medida cautelar formulado pela empresa Fênix Soft Limitada, requerendo a suspensão de todos os atos administrativos decorrentes do pregão presencial número 03/2018, que tem por objetivo a contratação pelo menor preço por lote de empresa especializada na prestação de serviços de administração de imagem consignável, para atender às necessidades da Casa Civil do Estado do Amazonas. E determinação à CGL para que anule o ofício circular número 1008 de 2018, bem como todos os atos deles decorrentes, ou anule o sorteio realizado na sessão do dia 18/9 de 2018, ou declare a inabilitação da licitante Zetrasoft Limitada em razão do não cumprimento do item 7.1.3.1.3 do edital do certame da qualificação econômica financeira. Em 14 de novembro de 2018, deferiu o pedido,
de medida cautelar por meio de decisão monocrática número 24 de 2018, determinando a suspensão de todo e qualquer ato relacionado ao referido certame, em razão da aparente afronta ao artigo 48, parágrafo 1º, a linha B da Lei 866. Tendo em vista que o ofício circular número 1008 de 2018 limitou-se à proposta das empresas licitantes em 90% dos valores referenciados no edital, sob pena de desclassificação, enquanto a lei considera manifestamente inexequível as propostas cujos valores sejam inferiores a 70%. A unidade técnica manifestou-se no sentido de que seja mantida a suspensão do certame, e o parquê opinou pelo indeferimento da medida cautelar em razão de perigo in mora, inverso, alegado pelo Estado do Amazonas, bem como pela notificação dos responsáveis, Casa Civil, CGL e o PRODAN, para que apresente esclarecimento acerca de alguns questionamentos. Entretanto, após analisar os autos, as defesas apresentadas pelos representantes e os manifestantes da PGE e da empresa Zetrasoft Limitada, verifiquei que o processo encontra-se maduro para apreciação de mérito. É o nosso relatório, senhor presidente. Nobres conselheiros, Vossa Excelência Presidente. Gostaria que se identificasse, Sim, por favor. vou me identificar. Moisés do Monte Santo, advogado da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais, número 142674. Participante, diretor jurídico da empresa Zetrasoft e um dos que acompanhou de perto todas as sessões da licitação, desde a sua primeira audiência em agosto do ano passado até a sua remarcação para novembro deste ano. Primeiramente, antes de começar a nossa defesa, eu queria agradecer a oportunidade que esse tribunal nos dá de vir aqui manifestar o nosso direito de defesa, de ilustre apreciação. Bom, essa licitação, a Zetrasoft participou dela através de pesquisas feitas através de sites de busca de licitação. Em nenhum momento nós tivemos nenhum tipo de acesso à CGL ou qualquer outra comissão de licitação no que diz respeito ao edital. O edital foi nos colocado a público e em público nós nos manifestamos. Na primeira sessão, ausente ainda desse ofício 1008, que na primeira sessão não constava esse ofício, participaram 9 empresas na primeira audiência. 9 empresas. Todas elas interessadas em prestar o serviço de processamento e gestão de margem consignáveis para os servidores aqui público do Estado do Amazonas. Estranhamente, nessa sessão, eu falo estranhamente porque foi um ato muito estranho, tomado pela própria comissão à época, ela não respondeu a nenhum pedido de esclarecimento sobre um dos pedidos, exatamente sobre essa questão da formatação da proposta, de como que nós licitantes iríamos apresentar as propostas. O edital ele era muito confuso nesse tópico. A única empresa, eu gostaria muito que todos os conselheiros prestassem atenção nessa fala, a única empresa que em momento algum, tanto na primeira sessão quanto na segunda sessão, manifestou nenhum pedido de esclarecimento, como nenhum pedido de impugnação, foi a empresa Fênix Soft. Em nenhum momento essa empresa manifestou sobre o seu direito de impugnar o edital ou qualquer outro item do anexo ao edital nos prazos de 2 dias, tanto na primeira audiência quanto na segunda, quanto ela também não formulou nenhum pedido de esclarecimento sobre nenhum ato ou disposição do edital. A Zetrasoft, ao contrário, registramos pedido de impugnação na primeira, registramos esclarecimento na primeira e na segunda. Na primeira sessão, com as 9 empresas participantes, a proposta era um pregão presencial, então, por regra, tanto da lei quanto do edital, classificava a proposta com menor valor e depois todas as outras até o limite de 3, 10% acima desse valor. A proposta da Fênix Soft estava em quinto das 9. A primeira proposta foi a da empresa Serasa, a segunda da empresa Zetrasoft e a terceira da empresa Tele. Todas na faixa de R$ 2 milhões, entre 2 a 2 milhões e 800 mil
de reais de valor global. Isso já desclassificaria a empresa Fênix Software de permanecer na fase de lance. Diante de algum fato, novamente eu vou usar a palavra estranha, a comissão de licitação pediu licença, subiu e depois desceu falando que ia ter que suspender a sessão, porque as propostas, ela não tinha como equalizar as propostas, sendo que só 2 propostas das 9 empresas não estavam no mesmo formato. E um dispositivo no edital falava que era de cargo do pregoeiro poder aritmeticamente equalizar as propostas a fim de um julgamento justo. Mas ele não fez isso, ele suspendeu a licitação. Meses depois, veio o ofício 1008, consertando, se a gente pode usar essa palavra, a forma de formulação das propostas. Então, o ofício 1008, ele estabeleceu que qualquer proposta que fosse acima de 90% do valor do anexo 3 do edital seriam desclassificadas por inexecuibilidade. Nós fizemos vários pedidos de esclarecimento logo quando esse ofício foi promulgado. E a comissão falou que esse ofício valeria, essa regra valeria para o edital e para a fase de lances. Uma vez tendo essa resposta, não restou dúvida que as propostas teriam que ser, no máximo, até 90% desse valor. Nessa segunda audiência de licitação, só apareceram 4 empresas: a Fênix, a Zetra, a Quanto e a Consigno. Dessas 4 empresas, somente a Zetra, mais uma vez, pediu esclarecimento. Antes de começar a sessão, eu mesmo, presente na sessão, arguí ao pregoeiro se a regra do ofício 1008 estaria valendo para a fase de lances, e se em casos de empate nas propostas, se ia ser resolvido pelo sorteio. E ele, então, consultou a assessoria jurídica e confirmou que a regra do ofício 1008 estaria valendo para a fase de lance, e, em caso de empate, seria feito por sorteio. Seguindo a sessão, quando ele abriu todos os envelopes de proposta das 4 empresas, por certo, o óbvio estava já dito. Todas as empresas colocaram as suas propostas o valor mais possível de ser classificado, que seria R$ 2,57 de valor global, sendo que a modalidade de empréstimo consignado era de 61 centavos por linha processada. A linha processada se diz respeito àquela linha que vem no contra-cheque do servidor público, que quando ele contrai um empréstimo consignado, vamos, por exemplo, de 60 parcelas, vem uma de 60. Cada vez que essa linha aparece no contra-cheque, a empresa processadora de imagem receberia 61 centavos das consignatárias. Não tem ônus para o Estado, não tem ônus para o servidor público. Antes dessa licitação, a empresa que prestava esse serviço para o Estado do Amazonas, era a empresa Fênix Software, por muitos anos, com taxas exorbitantes. Uma delas, a linha processada no valor de R$ 3,00. Nós estamos falando de uma linha processada ganha em licitação por 61, quanto a R$ 3,00 a atual empresa. Essa empresa ainda administra um cartão chamado Avancard, que dentro desse cartão é carregado o adiantamento salarial do servidor público do Amazonas. E para o servidor público usar esse cartão, ter esse cartão, ou seja, ele receber esse adiantamento salarial, ele paga R$ 3,00 para a Fênix Software mensalmente. Fora isso, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco pagam 3% sobre o montante averbado dos empréstimos consignados. E os demais bancos chegam a pagar até 9% do montante averbado. Ou seja, a empresa Fênix Software, que é a representante dessa ação aqui no Tribunal de Contas, recebe valores incalculáveis. Se todos nós juntarmos aqui, eu acho que a gente não consegue chegar nesse montante de valor. A licitação foi ganha para nós, Zetra Soft, recebermos R$ 180 mil por mês para poder fazer essa prestação de serviço. Esse valor ele é 10 vezes menor do que os valores hoje oferidos pela empresa Fênix Software. No entanto,
conselheiro, com todo o meu respeito e admiração, quando proferiu a medida cautelar, o senhor inverteu o periculum in mora. O periculum in mora, ele está no servidor público, que desde o dia 31 de outubro de 2018, não consegue contrair empréstimo consignado, porque o contrato com a empresa Fênix Software, vencido a 31 de outubro de 2018, e a cautelar, suspendendo a prestação de serviço da empresa vencedora. Nós ganhamos a licitação por sorteio, em sessão pública. A sessão foi pública. No momento em que deu o empate, na mesma sessão, presente não só as licitantes, mas servidores estaduais, entre eles o Corregedor-Geral do Estado, que foi o que sorteou o nome da Zetra, foi definido ali, em sessão pública, o sorteio. O que não foi definido no sorteio, em comum acordo com todas as licitantes, a ordem de segundo, terceiro e quarto lugar. Porque isso foi convencionado em ata que seria feito, se caso a primeira empresa, que foi no nosso caso a vencedora, não fosse habilitada, iria ter uma nova sessão para sortear a ordem do segundo, do terceiro e do quarto lugar. Por certo, nós prestamos esse serviço e nós só prestamos esse serviço, nós não temos um rol de serviços prestados, a Zetra tem a excelência, há 18 anos, de prestar exclusivamente gestão de imagem consignável para a Marinha, para a Aeronáutica, para os governos estaduais, para o Tribunal de Contas da União, para o Ministério Público Federal, para o STF, para o STJ, para diversos tribunais de justiça, para diversas prefeituras. Nós só fazemos gestão de imagem consignável. Nós não temos nenhum cartão, nós não temos nenhum outro produto ou serviço, nós não colocamos o endividamento nas costas do servidor. O que acontece hoje aqui no Amazonas é que o servidor público está endividado. E o empréstimo consignado é uma modalidade que foi feita para que o servidor público pudesse pagar suas contas essenciais. Água, luz, telefone, aluguel. Não foi feito para comprar carro, não foi feito para comprar imóvel. O servidor público ele tem 30% do seu salário convencionado em imagem consignável para ele poder usar ele dessa forma. E isso tem que ser de uma forma que todos os bancos que oferecem empréstimo consignado possam ali definir suas taxas de juros. E um dado importante, viu, conselheiro? O Estado do Amazonas hoje é o segundo ou terceiro no ranking nacional com a maior taxa de empréstimo consignado. Isso porque o CET, que é o custo efetivo total aqui do Estado do Amazonas, devido a essas taxas todas oferidas pela empresa Fênix Software, façam que a taxa de juros aqui seja a segunda ou a terceira maior do Estado. Essa licitação iria radicalmente abaixar as taxas de juros dos bancos. O servidor público ia conseguir contrair empréstimo consignado com valores muito mais módicos do que eles hoje estão. No entanto, ao conceder essa liminar, o senhor simplesmente colocou o estado do servidor público em calamidade. Essa é a realidade. Quando o senhor voltou a reanalisar essa medida cautelar através da manifestação, tanto do Estado quanto da Zetra, e revogou a liminar, acendeu-se uma luz no fim do túnel. E nós, então, conseguimos abrir o sistema e, em menos de 2 dias de sistema aberto, mais de 700 contratos de empréstimo consignados foram registrados no nosso sistema. Todos os bancos nos parabenizamos por termos vencido a licitação do Amazonas, porque agora eles teriam a certeza das cobranças e da segurança dos dados que nós temos. Nós somos uma empresa certificada 27001, com programa de integridade. Nós respeitamos todas as normas e resoluções do Bacen. Mais uma vez, nós só fazemos gestão de imagem consignável. Nós não temos cartão. Nós não recebemos comissão de nenhum comércio para vender produto. Por fim, no dia a liminar foi concedida no dia 14, sem ouvir o Estado, que é um fato muito importante. Aliás, a liminar foi concedida, a primeira liminar foi concedida no dia 14/11, sem ouvir o prazo de manifestação do Estado e sem ter juntado o litisconsorte necessário da empresa Zetra Software interessada na ação. Nós deveríamos ter participado, desde a inicial, como um terceiro interessado. Nós tivemos que
descobrir que existia esse processo e aí peticionar a intervenção de terceiros. No dia 14/11, a empresa Fênix Software, aliás, no dia 12/11, a empresa Fênix Software atravessou uma petição ao conselheiro falando que os 5 dias úteis concedidos pela excelente presidente do tribunal para manifestação do Estado era tempo longo demais, porque ia casar com o feriado dia 15 de novembro. Esse feriado ia emendar com o dia 16, 17 e 18, que era feriado concedido pelo governo. Então, o prazo de 5 dias, ele não seria de 5 dias úteis, ele seria de quase 10 dias. Em razão dessa petição, foi dado a liminar, antes de ouvir o Estado. Antes de ouvir o Estado. Pois bem, nós tentamos fazer pedido de reconsideração, foi indeferido por esse tribunal, pelo relator. Por várias vezes eu tentei a agenda com o conselheiro, também sem sucesso, em nenhum momento eu consegui ter a voz ouvida pelo conselheiro. No dia 22 de janeiro, nós conseguimos, junto com o Estado, a revogação da liminar, através da razoabilidade da interpretativa do conselheiro, que reviu a liminar dada e considerou que realmente o periculum in mori estava no servidor público e não em cima de um interesse privado, que era o interesse da Fênix Software. Nós abrimos o sistema, como disse, 700 e poucos contratos averbados. No dia 7 de fevereiro, nós fomos surpreendidos com o que eu posso chamar de uma figura nova no direito, da restauração da medida liminar. Sobre o argumento de que ainda existia um vício no edital. No entanto, esse edital, se consultar as demais empresas que participaram desse certame, eu tenho certeza absoluta que todas elas vão afirmar que não teve nenhuma mácula no edital. O edital não foi maculado. Excelência, o prazo terminou. 2 minutos para me encerrar, pode ser? Não. Bom, desde então nós estamos tentando novamente que essa sessão julgue essa medida liminar e devolva ao servidor público os empréstimos consignados. Não é possível o Estado do Amazonas ficar tanto tempo sem conceder esse benefício ao servidor público. E essa medida liminar, mais uma vez, ela está com periculum in mori invertido. Só lembrando que o desembargador Paulo Lima indeferiu essa medida liminar, a Fênix Software tentou judicializar o processo, e na judicialização, tanto a primeira instância com a doutora Etelvina, quanto na segunda instância com o desembargador Paulo Lima, eles indeferiram a medida liminar pleiteada pela empresa Fênix Software. A única coisa que ainda segura nós, Zetrasoft, de abrirmos o sistema, é a cautelar dada por este tribunal. O que nós esperamos hoje é que esse tribunal, os nobres conselheiros, tenham o bom senso e a razoabilidade necessária para revogar essa medida cautelar. Esse é o nosso pedido. Muito obrigado. Com a palavra o relator. Obrigado, presidente. Conforme já relatado inicialmente, em 14 de novembro de 2018, deferi o pedido de medida cautelar, determinando a suspensão de todo e qualquer ato relacionado ao referido certame, em razão da aparente afronta ao artigo 48, parágrafo 1º da 866. Contudo, em 21 de janeiro, a mim sobreveio o pedido de reconsideração apresentado pelo Estado do Amazonas, por intermédio da PGE, trazendo aos autos razões que entendi plausíveis para revogar tal medida, atendentes aos possíveis efeitos negativos suportados pelos servidores públicos do Estado, com a paralisação do serviço de consignação em folha. Ocorre que, em 7 de fevereiro de 2019, considerando os argumentos apresentados pela empresa representante, Fênix Software, só pesei que o ônus financeiro a ser suportado pelos servidores públicos, decorrente da licitação, possivelmente viciada, é maior do que a paralisação dos serviços de consignação em folha, de modo que revoguei a decisão anterior, restaurando a ordem de suspensão do certame inicialmente preferido. Fiz assim, que o juízo firmado em sede de medidas de natureza cautelar
é naturalmente precário. É naturalmente precário. Medida cautelar. Entretanto, todas as decisões por mim proferidas restam fundamentadas e lastreadas na plausibilidade do direito arguido pelos interessados. Conforme dito anteriormente, a decisão que concedeu a medida cautelar de suspensão de todo e qualquer ato relacionado ao referido certame fundamentou-se especificamente na aparente afronta a 866, no artigo 48, parágrafo 1º, da linha B. Ponto de significativa relevância, que por si só poderia vir macular o processo licitatório. Após apresentadas as defesas dos representados e manifestações da PGE e da empresa Zetrasoft Limitada, considerando que os autos encontram-se maduros para apreciação de mérito, verifiquei que nenhum dos interessados trouxeram fatos ou argumentos suficientes para afastar a hipótese da violação da referida norma, pois se limitaram a afirmar que tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, ou que a empresa representante não impugnou o ofício circular 1008/2018 em momento oportuno. Dessa maneira, entendo que a limitação das propostas a 90% restringiu a competitividade e impediu a obtenção de menor preço para prestações de serviços de consignação, revelando dano aos servidores públicos do Estado, na medida em que suportam todo o ano financeiro decorrente do contrato de consignação firmada pela administração pública. Assim, senhora presidente, nobre conselheiro, considerando que não há nos autos qualquer documento comprovando a regularização do certame, ou ao menos demonstrando interesse em regularizá-lo, não há outra alternativa senão essa Corte de Contas determinar que o atual secretário civil anule a licitação maculada e qualquer ato dela decorrente, e recomendar ao atual presidente da CGL que cumpra a legislação vigente, notadamente quanto aos ditames previstos no artigo 48, parágrafo 1º, a linha B, da Lei 866/93. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Em discussão, votação. Como voto o conselheiro Josué Filho? O eminente relator. Como voto... Desculpe, conselheiro Érico primeiro. Sem problema. Conselheiro Érico. Senhora presidente, percebi que não há um parecer de mérito do Ministério Público no processo, mas percebi também porque o conselheiro Mário de Mello, relator, ilustre relator, trouxe o processo ainda assim, porque nós aqui estamos a decidir se mantemos ou não a providência cautelar por ele deferida monocraticamente. A situação, pelo que eu entendi, é que hoje o certame está suspenso, não é? E por conta dessa suspensão não se concluiu a contratação, não há um contrato sobre este assunto. Mas eu percebi que o Ministério Público fez uma série de questionamentos que me parecem absolutamente pertinentes. Um deles é o fato de que, qual a razão desta contratação? Mais importante, talvez, antes de mais nada, é saber por que a contratação. E sustenta, e eu estou apenas mencionando o parecer do Ministério Público, não estou aqui entrando no mérito se o parecer está correto ou não, mas há questionamentos que não foram respondidos, porque não houve tempo, quer dizer, nós não estaríamos nesse momento examinando a questão meritória, mas se mantemos ou não a suspensão do certame. Eu revelo que me inclino à argumentação da defesa, e que parece ser também a forma como pensa o próprio Estado do Amazonas, no sentido de que o certame não está, transcorreu dentro da lei, dentro dos procedimentos previstos,
Mas a mim ainda restam algumas questões que precisam ser respondidas. A questão, portanto, que agora me atormenta é saber se eu voto mantendo a suspensão para que essas respostas sejam dadas num procedimento de instrução processual regular, ou se, atento ao fato de que nós não podemos paralisar a administração pública, nós deveríamos suspender isto, independentemente desta investigação que precisa ser feita, e ao fim, como normalmente nós fazemos, quando não tem a providência cautelar, nós examinamos normalmente o processo licitatório, a contratação, e ao fim chegamos a uma conclusão se aquilo está regular ou irregular, e depois sancionamos o gestor. Eu sei que esta não é, e eu defendo sempre, que a melhor medida é aquela que previne o dano, eventualmente, que previne o erro da administração. Mas confesso que, neste caso, não estou esclarecido o suficiente para manter essa suspensão. E o meu voto é no sentido de que seja revogada a cautelar, sem embargo de se dar continuidade à instrução desta representação para apurar aquilo que adianta o conselheiro Mário de Mello no seu voto, que é eventual irregularidade na licitação. Até aqui, não há como eu disse, não há um parecer do Ministério Público conclusivo, não há uma manifestação técnica conclusiva sobre isso, que houve irregularidade, uma afirmação técnica afirmando, desculpa a redundância, que houve irregularidades no processo, ilegalidades que fossem, e, portanto, o meu voto é nesse sentido, de revogar a liminar, mas persistir. Se o Estado do Amazonas quiser contratar, é um problema do Estado do Amazonas. E se eventualmente depois a licitação de fato se comprovar irregular, o contrato é nulo. E está ciente a parte de que arcará, junto com o Estado do Amazonas, com as consequências dessa nulidade. Mas, neste momento, eu não tenho como obstaculizar a atividade administrativa, porque não há elementos suficientes, no meu modo de ver, para, desde logo, nesta representação, nós dizermos que deve haver anulação desta licitação e deste contrato. É o meu voto. Como voto, conselheiro Ari? Senhora presidente, eu me remeto a 3 anos atrás, quando eu presidia honrosamente a Corte de Contas, e tive a oportunidade de tratar sobre o assunto esse crédito consignado. Eu, por essência, por convicção, sou contra, e na realidade o que se tornou, conselheiro Josué, na minha opinião, é uma extorsão principalmente com os aposentados. Vi há pouco o advogado de uma das empresas falar de taxas de banco de até 9%, me socorra se foi isso. Eu acho isso extorsivo. Eu acho que se procurar um agiota não é um valor tão exorbitante quanto esse. E na época eu dificultei a entrada na Corte de Contas até pela associação de um desses bancos que parece que só a Caixa Econômica e o Bradesco que prestava esse serviço. Confesso que eu acho um absurdo o que é feito com o servidor e com o aposentado. Eu acho que é hora de rediscutirmos, repactuarmos. Eu não entendia e não sabia que isso era dividido entre uma empresa que faz o cadastramento e outra que é o cartão. Para mim isso era uma coisa só, eu não entendo isso daí. Confesso até a minha limitação para alcançar, conselheiro Mário de Mello, o que vem penalizando o servidor e, volto a dizer, principalmente o aposentado, que na necessidade de uma economia em crise como a nossa, ele quer ver o dinheiro, ele não quer saber a que preço, a que taxa, a que forma. Não
não teve acesso, o servidor, a uma educação financeira, conselheiro Josué, para saber que um valor de 1, 2% é absurdo, quanto mais 9%. Isso me deixa escandalizado com o preço que o aposentado, que o servidor vem pagando. Agora, conselheiro Mário de Mello, não ficou claro para mim, e concordo com Vossa Excelência, quando diz que o servidor está sendo penalizado, que parece que foi amarrado nesse processo que Vossa Excelência estabelece em afronta a 866, um teto de 90%. Eu acho que quanto maior o desconto, melhor, senhora presidente. Se eu estou limitando e amarrando um desconto em 90%, eu não vejo necessidade. E concordo com Vossa Excelência, conselheiro Mário de Mello, que seja feito um processo licitatório, até porque houve uma transição de governo limpo, transparente, nacional, ético, para que nós possamos oferecer lá na ponta ao servidor, e acho até que tem que ser chamado o representante dos servidores como fiscal de um processo licitatório, a associação dos servidores, para que nós possamos ter a clareza dessa taxa de juros. Possamos ter, conselheiro Josué, a clareza desse R$ 1, R$ 2 que parece pouco, mas como o advogado de uma das empresas falou, é um valor incalculável, segundo Vossa Excelência, praticado aqui no estado do Amazonas, que é o segundo, terceiro, Vossa Excelência teria posicionado desta maneira. Então, entendo que tem que colocar luz, nada melhor do que a luz para aclarar um processo licitatório que vem sendo duvidoso, que vem sendo, lá na ponta, prejudicando o servidor. Então, meu voto é pela anulação total e integral, como Vossa Excelência propôs, e gostaria de sugerir à administração municipal, ao senhor governador, ao senhor secretário da pasta responsável, como também ao presidente da comissão de licitação, que coloque transparência e convoque a associação de servidores para participar da fiscalização do novo processo licitatório. É como vota, Excelência. Como vota o conselheiro convocado, Mário Filho? Eu acompanho o relator, Excelência. Então, por maioria, é aprovado de acordo com o voto do relator. Nos demais processos do conselheiro Mário, considerando a ausência de destaques, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Temos 2 processos e nenhum destaque. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Érico em ambos, declaro aprovado os termos do voto do relator. Pauta do auditor Mário Filho. Temos um processo de número 6.174/2013, onde há embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao procurador, que já vai pedir vista do processo para a próxima sessão. Então, terminada a pauta ordinária... Só uma pergunta. Pois não. Que eu não registrei. O auditor tirou 2 processos de pauta? Aqueles que eu fiz os destaques? Desculpa que eu realmente estava atrapalhando o conselheiro Érico, discutindo outro assunto. Não, foram 2 processos que eu havia feito destaque e não estão na pauta. É o processo 11.841 e 11.275. Só queria confirmar. Senhora presidente, Pois não, Excelência. e com relação à pauta do conselheiro convocado Mário Filho, no processo 4.775, eu, com a devida venha, divirjo e acompanho o parquê na íntegra, na manifestação. É o processo de número 4.775. Mas é o último processo, Excelência? Não, Excelência, é o processo... Está aqui na minha pauta. Ele retirou de pauta, Excelência. O 2110 foi retirado? Não, 21/10 não. Consta na pauta. E esse que eu com a devida venha, divirjo do eminente relator. Anota aí na taquigrafia, conselheiro Ari, de acordo com o Ministério Público. E eu estou impedido nesse processo. Certo. Senão, evidentemente, estaria do lado do conselheiro Ari.
Encerrada a pauta ordinária, passamos à pauta administrativa. Temos 5 processos, sendo 3 de minha relatoria e 2 da relatoria do conselheiro Mário de Mello. Analisando meu impedimento no processo 350/2019, de relatoria do conselheiro Mário de Mello, observo que não foram registrados destaques. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamentos por parte de Vossas Excelências. Com a palavra, o conselheiro Mário de Mello. Presidente, desculpa, eu estava... Não havendo destaque, só para proclamar o resultado do seu voto. Declaro aprovado, presidente. Então, não havendo mais nada a tratar, vamos marcar a nossa próxima sessão para Eu tinha um voto para proferir igual que eu, mas foi tanta 2 de abril, terça-feira, a hora regimental. pulando tudo logo. Obrigado. Obrigado. Que Deus nos proteja nessa semana e todos os dias. Obrigada a todos.